Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Principados e potestades. Hoje vamos aprender acerca dos demónios e as suas influências. Para que um cristão tenha autoridade, tem que se vestir com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A armadura serve para proteger. Uma armadura é composta por várias partes. Podemos dizer o capacete, podemos dizer a couraça, que é a parte do peito. Podemos também falar do cinto que segura e o escudo para proteger e também a espada. E por fim, o seu calçado. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada, que é a palavra de Deus, e o calçado, que é a preparação do Evangelho da Paz. O escudo da fé. A armadura então é composta por capacete, couraça, cinto, espada, sapatos e escudo. As partes da armadura e o seu significado no mundo do espírito são Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Para o cristão, esta armadura é essencial, eu podia dizer é indispensável. Então vamos ver qual é o significado desta armadura e podemos pensar acerca do cinto. O cinto é a verdade. Se um cristão quer vencer os demónios, ele terá que ser verdadeiro. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Portanto, um cristão, para vencer o diabo, os demónios, ele tem que ter este cinto que é, no aspecto espiritual, ele significa a verdade. A couraça é a justiça. Para um cristão vencer os demónios, ele não pode concordar com a injustiça. Venha ela de quem vier. Por vezes as pessoas são suscetíveis de falhar nesta área, porque eles estão sujeitos a regras, a princípios e hierarquias, e por isso, se o chefe disser uma aberração que é prejudicial para ele, para os seus colegas, até para a sua empresa, porque ele é chefe, vai ter que concordar. Mas a injustiça, um servo de Deus não pode concordar com a injustiça. Ele tem que assumir a responsabilidade daquilo que vai responder e as causas dessa responsabilidade. Mas ele tem que ser justo. E se ele for justo,
Deus vai estar lá para o defender. Mas se ele não for justo, Deus vai separar-se dele e não o vai defender. E mais tarde ou mais cedo, aquele chefe vai virar-se contra ele, porque ele não foi justo. O que é importante é que nós temos que ser justos onde quer que nós estivermos. A couraça da justiça. Justiça é um dos itens essenciais na vida do cristão. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. A Bíblia diz tudo. Assim como ele é justo. Os pés calçados é o cristão estar sempre pronto, disponível para fazer tudo o que esteja ao seu alcance, para que haja sempre paz. Deve estar sempre disposto a falar a palavra de Deus, isto é, pregar o Evangelho. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura, pronto, tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Portanto, os pés calçados significa o cristão estar disponível para fazer tudo o que puder ao seu alcance para que haja paz onde quer que ele esteja. E deve estar disponível também, disposto sempre a falar a palavra de Deus para que o Evangelho seja ensinado. O escudo da fé é o cristão ter confiança em si e em Deus, como o que vai fazer é bom e vai obter resultados positivos. A fé é um ingrediente que o cristão tem que ter. Quando um cristão se dispõe a fazer a obra de Deus, ele tem que ter confiança que aquilo que ele vai fazer vai funcionar. Isso é fé. Se o cristão não tiver esta confiança, então ele falta de uma peça essencial na sua armadura. Ele pode ser justo, ele pode até, ter o ser verdadeiro, mas se ele não tiver fé, a sua couraça, a sua armadura não está completa. Ele precisa de ter fé. Hebreus 11:1. Ora, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos ver o capacete da salvação. O cristão deve estar e deve saber que está salvo, perdoado, e por isso já é um filho de Deus e tem direito à vida eterna e usar o nome de Jesus para derrotar o diabo. Um cristão salvo, ele tem que se sentir salvo. Nós estamos aqui hoje, nós sabemos que estamos salvos. Há dias ouvimos um dos nossos irmãos ensinar que aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse será salvo. João 3,16. Então nós temos que ter confiança que nós estamos salvos. E que se Jesus vier, vamos com Ele. E se Ele não vier, nós vamos estar guardados, protegidos por Ele. Por isso nós devemos ter este capacete, esta confiança, que nós estamos salvos, também estamos perdoados, e por isso somos filhos de Deus. E como filhos temos direito à vida eterna, e a usar o nome de Jesus Cristo para derrotar o diabo. Todos nós sabemos que ninguém consegue expulsar demónios no seu próprio nome. Só no nome de Jesus Cristo. Então nós podemos usar esse nome de Jesus porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, e temos direito a usar o nome de Jesus Cristo para repreender, para paralisar, para quebrar a influência de Satanás. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos também a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela deve estar decorada para que seja falada em momento oportuno. Há um bom número de cristãos que vão às igrejas somente como ouvintes. Mas a Bíblia diz para nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes. E a Bíblia também diz que nós não devemos ser ouvintes esquecediços. Quer dizer que uma pessoa que regularmente vai à casa de Deus, que regularmente vai à igreja,
mas ela ouve a palavra de Deus e não retém a palavra de Deus, não consegue falar a palavra de Deus sem ser a ler, quando vier um temporal, quando vier um inimigo para lhe trazer uma afronta, um problema, uma adversidade, ele não sabe a palavra de Deus, não a tem no coração e ele é derrotado. Então nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Eu não quero embaraçar ninguém, mas se eu fosse procurar vários irmãos aqui, eu tenho a certeza absoluta que muitos ficavam embaraçados, porque a palavra de Deus não está decorada. Nós temos que ter as áreas todas referentes à palavra de Deus decorada no nosso coração. Não é a Bíblia inteira, mas é as áreas. Acerca de saúde, acerca da família, acerca de prosperidade, acerca da nação, acerca da autoridade do crente, acerca da fé, acerca de amor, acerca de perdão. Se nós não soubermos estas áreas, o diabo vem atacar-nos numa área em que nós não temos conhecimento da palavra de Deus e podemos estar num sítio onde nem sequer temos Bíblia. Então a palavra tem que estar junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Então temos que saber a Bíblia de cor. Não é por acaso que está escrito este versículo. A palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, porque ela está no nosso coração, é uma atitude de fé. Não temos à vista que falamos, que pregamos, que falamos. Josué 1,8 diz que não se aparta da tua boca o livro desta lei. E faz o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer quanto tudo nele está escrito. Então já sabemos que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Para um cristão vencer o diabo, ele tem que estar preparado. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Há bocadinho nós aprendemos que o cinto é a verdade. Um obreiro tem que conhecer a palavra de Deus. Um cristão tem que conhecer a palavra de Deus. Já sabemos que uma armadura, ela é composta por várias peças essenciais. Para que é que ela serve? E qual é o seu significado no mundo espiritual? Para que o diabo seja derrotado, precisamos estar prontos com todas as armas espirituais. A saber, orar, suplicar, que é pedir a Deus, vigiar e perseverar. Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda ação e súplica, no Espírito, e vigiando. Orando, suplicando, vigiando. Orando, suplicando, vigiando. Com toda a perseverança. Orando, suplicando, vigiando, perseverando. Diz aí tudo. Orando, suplicando, vigiando e perseverando. Para um cristão vencer os demónios, ele tem que orar, ele tem que suplicar, pedir a Deus, ele tem que vigiar, ele tem que ser perseverante. Vamos então estudar os demónios e as suas hierarquias. Existe uma grande quantidade de demónios e existem hierarquias no mundo espiritual. E essas hierarquias têm como seu líder Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. Agora o justo juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, este versículo nos fala que o diabo é o príncipe deste mundo. Satanás veio para fazer três coisas: roubar, matar e destruir. João 10:10. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Portanto, esta é verdadeiramente a missão de Satanás. Então, Satanás tem iludido as pessoas, enganando as pessoas com a ideia de que é só ele que existe. Mas não é verdade. Satanás, ele é o chefe, mas não é só ele que existe. Por isso, às vezes, as pessoas oram assim: Satanás te repreende no nome de Jesus Cristo. Mas não é
Satanás está a ativar. Não é Satanás que está a fazer o problema. Não é Satanás que está a liderar. Ele é o chefe. Ele deu instruções. E se a pessoa vai repreender o diabo, não faz nada, não funciona. Ele tem que saber que tipo de demónio está ali. O que é que Jesus disse para aquela criança que era muda e surda e que estava possessa de demónios? Espírito? Ele não disse, Satanás, sai dele. Ele não disse para Satanás sair. Mas o chefe daquele espírito era o diabo. Mas Jesus não falou para o chefe. Então há hierarquias no mundo espiritual. Por isso Jesus disse, espírito mudo e surdo, sai dele e não entres mais nele. Foi uma ordem decretada por Jesus Cristo para aquele tipo de demónio que estava a impedir aquela criança de ser feliz. Ela estava surda, ela era muda e ela tinha problemas graves por causa daquele demónio. Uma senhora que andava curvada há 18 anos. Aquele demónio era o demónio do espírito de enfermidade. Já não tem a ver com a mudez, nem com a surdez. Era um demónio que oprimia a pessoa para que ela ficasse doente no seu corpo, no físico. Aquele espírito de enfermidade, aquele demónio, tinha a ação sobre aquela mulher como um espírito para trazer doença. Então um cristão tem que conhecer que tipo de demónio está ativo no momento, na hora. Porque se o cristão não souber, ele pode ter a armadura do Espírito, mas ele pode se dirigir, usar o nome de Jesus para o alvo errado. Nós precisamos discernir, por isso é que há vários dons. Há o dom de interpretação de línguas, o dom de orar em línguas, o dom de falar em línguas, o dom de discernir os espíritos. E nós temos que ter esses dons em exercício. Os 9 dons do Espírito Santo. Então, Satanás veio para trazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Eu disse que Satanás tem enganado as pessoas e alguns líderes com a ideia que só ele existe. Não, ele é o chefe. Ele tem muitos servos seus, a saber, vários demónios, também pessoas como seus mensageiros. Na lista de demónios existem hierarquias. Cada demónio tem a sua missão. Alguns demónios que atuavam no Antigo Testamento, eles ainda são os mesmos, porque não envelhecem, não têm carne, nem ossos. São espíritos malignos, são seres espirituais malignos. A Adrameleque e a Nemeleque eram os deuses de um povo, do rei da Assíria, que ele trouxe numa cidade, os quais sacrificavam crianças a eles, junto com o outro Moloque. Página 415, 2 de Reis, capítulo 17, versículo 31. E os heveus fizeram Nibás e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Nemeleque, deuses de Sepharvaim. Então vemos aqui que estes deuses são representados por demónios. E a missão deles era matar, queimar os filhos das pessoas. As pessoas iam a estes deuses, a estes demónios, e então eles queimavam os seus filhos. Qual era a missão destes demónios? Enganar. Estes deuses eram demónios que o povo intitulava dos seus deuses e, por consequência, influenciava o povo, e esta influência era satânica, demoníaca, como nós estamos a ver, e por causa disto o diabo foi expulso lá do céu, porque ele queria ser igual a Deus. 2 de Reis, capítulo 23, página 423, versículo 10. Também profanou lá Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Mais uma vez vemos aqui as pessoas a sacrificarem os seus filhos, a quererem passar os seus filhos pelo fogo. Estes demónios que atuavam antigamente são os mesmos que atuam hoje. Exemplos: o Cosme, o Damião e Moloque, que significa moleque, e que
na língua candomblé e no catolicismo são pessoas de maus sentimentos, canalhas, vigaristas, torcistas. Todo este tipo de pessoas estão influenciadas por esses demónios. O demónio do Cosme e Damião. É importante nós sabermos que não tem que saber o nome dos demónios, mas tem que saber qual é a influência deles. Dagon era um deus que tinha forma de peixe e era o deus da fertilidade. Juízes capítulo 16, versículo 23. Página 280. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. E nós sabemos qual é a imagem que tem a forma de um peixe. Em nossa época é a tal da Iemanjá, que é a mesma pomba-gira no candomblé, e é a Iemanjá bárbara. É a Diana de Artemis, que é a deusa que atuava em Efésios. Portanto, estes demónios, no Brasil, eles veneram esta imagem, esta deusa. Eles dizem que é a deusa do mar. Atos capítulo 19, versículo 23 e 41. Eu vou ler. 19, 23 e 41. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome de Mérito, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices, os quais, havendo-os ajuntado com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade, daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a deusa dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedónios, companheiros de Paulo na viagem. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiam os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram os seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre de entre a multidão, impedindo-os, os judeus, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a deusa dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões, Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se de mérito e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsulos que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso.
E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então nós vemos aqui que estas imagens, estes símbolos, e hoje toda a gente gosta de pôr símbolos nos carros. Eu nunca pus, nem nunca quis, nunca aconselhei ninguém a pôr símbolos nos carros. Alguns põem peixinhos, outros põem a palavra Jesus, outros põem Deus é amor, outros põem tudo. E depois vão na estrada, nas vias públicas, e depois fazem sinais uns para os outros. E aquele peixinho, e aquele logotipo, a dizer Jesus, Jesus te salva, Jesus te ama, e eles a fazer sinais uns para os outros. E isso é um mau testemunho. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Nós não precisamos ser incógnitos. Mas podemos dignificar o nome de Jesus Cristo com a nossa maneira de agir e de falar. Não precisamos de andar com um sinal na testa a dizer que nós somos hindus, ou muçulmanos, ou católicos, ou cristãos. Não, está na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. E estes homens, eles não fazem mais que criar imagens, como estes que nós acabamos de ler, faziam imagens com prata e com ouro, e depois apelavam aquilo de deuses. E isso não é nada mais que uma casta de demónios escondidos, disfarçados. E eu já tenho falado várias vezes que é bom que vocês vejam lá nas vossas casas imagens que possam ter lá, até lembranças que vos ofereçam. Se calhar às vezes está lá um demónio escondido. Eu não digo atrás de um guardanapo, mas pode haver imagens lá em casa que a pessoa está a passar um mau bocado e não sabe porquê. Se calhar alguém vou para lá uma coisa, se calhar alguém comprou um bibelô, uma coisa qualquer que não é mais nada menos do que o representante Satanás ou um demónio ali escondido. Porque foi, se calhar, feita alguma oração com aquela peça. Também na área da sensualidade, estes demónios atuam. Na área do mesmo demónio, ou com a mesma função, de Iemanjá e outros, atuam também a pomba gira. E depois há outros tipos de demónios. O demónio da fortuna, que é o Deus da sorte, que é o mesmo demónio da adivinhação. Vamos abrir em Isaías 65, versículo 1. Isaías 65, versículo 1. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Não é nada mais, nada menos que um Deus na forma de demónios. Depois existe outro demónio que nós temos que saber, que é o demónio Edad de Rimon, ou mesmo o demónio que podemos chamar o demónio da caveira, que é uma potestade destruidora. Vocês veem muitas vezes os jovens, desconhecendo o mal que estão a causar a si mesmo e aos outros, eles vestirem t-shirts com caveiras. As senhoras, algumas usam um anel com uma caveira. Os jovens também usam algumas coisas com caveiras. Quando uma pessoa usa esse símbolo que foi feito de propósito para atrair a morte. E por isso estas pessoas estão possessas desse demónio, que é o demónio de morte, e a sua vida é uma vida escura, oculta. As pessoas não se apercebem o que eles fazem. E de noite, eles têm pactos, podem ter pactos em armazéns, em casas fechadas, nas matas, em quintas, em lugares secretos. E fazem pactos com o diabo. E aqueles símbolos que eles usam, quer no peito, quer nas costas, quer nos braços, esses símbolos representam a morte. E esses demónios são demónios que influenciam as pessoas que estão ao pé deles. Imaginemos que tínhamos aqui uma sala com
centenas de pessoas. E entrava aqui 4 ou 5 pessoas com símbolos desses. Nos dedos, com t-shirts, com caveiras, com marcas na sua pele. Como é que se chama aquilo? Tatuagens na sua pele. E eles entravam aqui dentro da sala. Nós, se conhecemos a palavra de Deus, já sabemos que aquele tipo de pessoas que estão aqui na sala são pessoas possessas do demónio de morte. Então, para nós libertarmos aquela pessoa, nós temos que ordenar àquele demónio, em nome de Jesus Cristo, o demónio da morte, que saia daquelas pessoas e não entre mais. Porque aquele demónio é o demónio da morte. Aquelas pessoas transportam com elas a morte. Não quer dizer que eles morram. Eles transportam a morte. Influenciam as pessoas que estão ao lado deles. Influenciam as famílias, a mãe, os pais, os irmãos, os colegas de trabalho. São pessoas que influenciam todos quantos estão ao seu lado por causa daquele demónio. Por isso é o demónio da caveira. É uma potestade destruidora. Zacarias capítulo 12, versículo 11. 12, versículo 11. Naquele dia será o grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale do Megido. E a terra prantear-se-á, cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens à parte. E nós vemos aqui, nestes versículos, até o versículo 14, que há influência aqui de Satanás na vida destas pessoas. Porque haverá pranto, haverá morte na casa destas pessoas. Nestas linhagens haverá morte. Os filhos morrerão, as mulheres morrerão. Como é que funciona o mundo das trevas? Isto é, o mundo espiritual aqui na terra. O primeiro da hierarquia de Satanás e o rei dessa hierarquia, nós já sabemos que é Satanás. Mas existem demónios que comandam o reino das trevas. Principados. Pelo menos há 3 nomes deles. É o espírito da morte, que tem causado grande destruição e morte aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Também está escrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8. Esse espírito só age com permissão de Deus na vida do ser humano. O espírito de morte. Mamon, que na palavra aramaica significa riquezas e que pode se tornar um Deus para as pessoas. E nós sabemos que a Bíblia nos adverte para nós não pormos a nossa certeza nas riquezas. Timóteo diz que nós não devemos pôr o nosso coração nem em certezas das riquezas, mas é em Deus que a todos dá todas as coisas. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 24, fala desse Deus, do Mamon. Esse principado que comanda a maçonaria e tem destruído muita gente no mundo todo com as suas seduções. Esse principado Mamon é o mesmo rei Momo, que atua disfarçado no carnaval. Momo significa farsa. É um ator popular. Nós sabemos que para um ator fazer um papel, ele primeiro tem que incorporar, encarnar esse papel, essa personagem, para que a sua apresentação seja perfeita. E é assim que o demónio do Mamon, ele se disfarça. E é por isso que muita gente não tem percebido. Mamon é o mesmo um demónio terrível que entra na vida até dos cristãos, até dos líderes das igrejas. É terrível esse demónio. Muitas vezes há pastores que desejam, e líderes das igrejas, não só pastores com outras hierarquias, e estão sempre a subir de título lá nas suas congregações, querem ter um título cada vez mais alto, que sobressaia ao público. Eles não querem ser simplesmente pastores,
eles querem ser bispos, eles querem ser profetas, eles querem ser apóstolos, eles querem ter todo tipo de títulos, para que conquistem mais pessoas, para que a sua congregação tenha centenas de pessoas. Porque eles sabem que uma congregação que tem centenas de pessoas, ela é mais suscetível de atrair pessoas. E então, qual é o objetivo? É para que essa congregação tenha muitas pessoas, para que depois muitas pessoas deem muito dinheiro, para que depois muito dinheiro se abra muitas igrejas, muitas congregações, para que depois muitas congregações tenham muitas pessoas, para que depois muitas pessoas deem muito dinheiro. E é assim, nunca mais para. E se formos a ver, nessas congregações, com centenas de pessoas, algumas até com milhares de pessoas, a maior parte delas estão possessas desse demónio. É uma pressão tão grande sobre os líderes, sobre os colaboradores dessas congregações, que eles têm alvos para atingir financeiramente. Nada mais, nada menos que o Deus Mamon. Alguns de vocês estão aqui, conhecem bem a linguagem que eu estou a usar, sabem bem que isto é verdade. Alguns até estudaram isto. Não é mal nós termos objetivos. É mal é nós ficarmos amarrados, coagidos, uma pressão tremenda, que esquecemos Deus só para alcançar aqueles alvos. E isso é um demónio que está lá dentro da congregação e as pessoas são escravas disso. Há pessoas que fazem centenas de quilómetros, não trabalham a tempo integral, pertencem diretamente à igreja, mas eles são escravos desses homens que estão possessos por um demónio, só que ele está disfarçado dentro da congregação, dentro das igrejas. As pessoas andam quilómetros, gastam o seu dinheiro, gastam o seu carro, gastam a sua combustível. Não têm tempo para a família, não têm tempo para os amigos, nem têm tempo sequer para estar na igreja. Fazem tudo, mecanicamente, tudo à pressa. A presença de Deus não existe mais neles, só por ter um título. São pastores. E andam centenas de quilómetros para baixo, para cima, do norte para o sul, do sul para o norte. E andam nisto. Porque um líder decide que tem que ter um determinado sítio em tal lugar e a pessoa tem que ir para lá por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo. Realmente, estes princípios é um demónio terrível. Imagine como é que este demónio se disfarça numa congregação e faz as pessoas ser escravas. E as pessoas andam, consomem o seu dinheiro todo naquilo. Para que a congregação tenha dinheiro. Porque tudo por amor. Alguém poderá dizer, você está a ensinar uma coisa. Estou a ensinar aquilo que eu vivi e daquilo que eu fui escravo. Felizmente hoje Deus me libertou e esta congregação também está liberta, no nome de Jesus Cristo. É um Deus disfarçado. É um Deus que está ali. É um Deus que está ali. E por isso, este demónio é terrível. O Mamon. Há pessoas que elas são suscetíveis de cair em todos estes erros porque elas desconhecem o mundo espiritual. 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, é no Novo Testamento. Não é mal nós desejarmos uma igreja, não é mal nós abrirmos trabalhos. Qual é a finalidade desses trabalhos? Qual é a finalidade dessas igrejas? Será que é para ensinar a palavra de Deus? Será que é para libertar as pessoas? Será que é para ajudar as pessoas? Ou é para escravizar as pessoas? Ou é para as pessoas terem um problema e passarem a ter dois? Claro que uma casa de Deus deve haver igrejas por toda a parte. Quanto mais igrejas houver, mais o Evangelho é anunciado. Mas tem que saber o que é que está por trás disso. Que tipo de influência está lá? Se é Deus, se há alguma influência humana, carnal ou de procedência maligna. 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 14. E não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os teus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eu não estou a inventar nada. Eu só estou a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não é maravilha que os próprios filhos de Deus e o diabo se transfiguram em anjos de luz? Não é maravilha que estes homens, que assim como eu falei há pouco,
que até é ridículo enumerar e falar novamente da mesma coisa, que muitos deles hoje, e vocês sabem aquilo que eu estou a dizer, muitos deles hoje têm grandes congregações, mas o objetivo principal, quando se entra naquela congregação, é o mamon. E isso é um demónio que está lá. Começa no líder, passa para todas as pessoas, porque ele influencia todas as pessoas dentro da sala. E se alguém não quiser, essa pessoa, esse demónio vai atacar essa pessoa, utilizando coação, utilizando todo o sistema ao seu alcance, para que a pessoa, ela seja maltratada, vexada, enxovalhada, e a pessoa passa a ter no lugar de ter um problema, passa a ter 3 ou 4. Então, é terrível esses demónios, essa potestade. Vou citar outro, o espírito de engano. Essa potestade comanda pelo menos um dominador aqui na terra, que é o espírito de adivinhação. Ele também atua em concordância com o demónio Exu Caveira. É uma potestade que controla a mente das pessoas, comanda as pessoas aqui na terra e tem um poder tremendo. Essas potestades agem na vida dos servos de Deus como dominadores. Têm livre acesso para atuar na vida dos ímpios. E existem outras potestades. Esses espíritos atuam no mundo espiritual, tanto como os principados e potestades usam dominadores que atuam aqui na terra para estabelecer o seu trono na vida e nos lugares das pessoas, na vida e nas cidades, na vida e nas aldeias. Eles atuam na terra com uma hierarquia também. O chefe será sempre Satanás e eles vêm para destruir. São castas que são consideradas maléficas e destroem a vida das pessoas. Eles dominam a vida das pessoas. Esses demónios são tão influentes que eles conseguem paralisar famílias inteiras, cidades inteiras, vilas, aldeias, ruas. São terríveis esses demónios. Uns são maiores que outros, mas todos têm atuação. Existem aqui na Terra, hoje, muitos demónios. Há uns demónios que vocês desconhecem, mas que são os demónios que fecham ruas, numa linguagem mais própria, que são os tranca-ruas. É quando há uma rua em que a pessoa tem um estabelecimento comercial e essa pessoa é um cristão, não quer nada com injustiça, é uma pessoa leal, ela tem o seu lucro sim, mas com justiça, e alguém vai pedir favor ao diabo para que aquela loja, aquele estabelecimento comercial feche, porque aquela pessoa é justa. Então esse demónio, ele paralisa essa rua, e aquela loja vai ficar sem clientes. E se o servo de Deus não souber que aquela é a influência de Satanás, aquela pessoa, ela vai ficar, mais tarde ou mais cedo, aquela loja vai fechar. Porque os clientes não aparecem. Porque há um demónio que nós chamamos de tranca-ruas. Aquela rua está trancada por aquele demónio e afasta as pessoas daquele sítio. É a qualidade do comer que não é boa? É a qualidade do comer que não presta? É o atendimento que não é tão personalizado? Não. Não é nada disso. É o tal demónio que está ali naquela rua. Porque eu já fiz testes e já vi isto tudo. É aquele demónio que está ali naquela rua que influencia aquela zona e que não deixa os clientes passar para aquela zona. Para a loja do fulano tal, da pessoa tal. E então esses pactos são feitos de noite. As pessoas vão de noite, pedem esses favores ao representante de Satanás e foram feitos pactos para que aquele estabelecimento comercial nunca chegue a vingar, nunca consiga vingar. E por isso nós chamamos os demónios de tranca-ruas. Eles trancam uma rua ali, as pessoas vão, os clientes vão, mas não vão para aquele estabelecimento comercial. Vão para outros. Esse demónio pode acontecer isso também numa igreja, numa congregação. Há duas coisas que impedem uma congregação de crescer, relacionado com os demónios. Uma delas é a influência destes demónios que trancam as ruas. E as pessoas não passam, as pessoas não vêm
ou então é a justiça que se prega nessa congregação. As trevas não têm comunhão com a luz. A injustiça que se prega em algumas congregações, a maneira como os pastores pregam a palavra de Deus, e que não são homens de Deus, não são justos, eles são desleais consigo mesmo e com o povo. Eles ensinam do púlpito uma coisa, mas do seu coração não está lá a palavra de Deus. Eles não são sinceros, não são íntegros na sua essência. E por isso, porque essa congregação não tem um líder íntegro e honesto, pode acontecer que esses demónios sejam os principais influenciadores dessa situação. E muitas vezes, quando uma congregação ela é pequena, mas ela prega a justiça, então os injustos, porque nós sabemos que aquele que não está salvo, ele está separado da glória de Deus. A injustiça das pessoas, no comum, elas não têm comunhão com a justiça. Então é difícil entrar num sítio onde se ensina a justiça, onde se ensina a palavra de Deus, onde se prega a palavra conforme está escrita. Sempre vos ensinei que a Bíblia quer dizer exatamente aquilo que ela quer dizer. Não é preciso inventar, não é preciso estar a idealizar, não é preciso estar a pensar, mas o que é que isto quer dizer? Não, está tudo escrito, é claro, é clarinho. E por isso é muito mais difícil haver justiça numa congregação grande do que numa pequena. E influência satânica. Não significa que não haja congregações com centenas de pessoas, com dezenas de pessoas, até com milhares de pessoas, e que Deus esteja lá. Pode estar. Mas isso é revelado pelos dons do Espírito Santo. Se estiver lá Deus, o Espírito Santo está ali. Há manifestação do Espírito. E nós sabemos quais são os dons do Espírito Santo. Então, Gálatas capítulo 6 fala sobre isso. Então nós sabemos muito bem o que é os demónios, qual é a sua influência, o que eles fazem, as causas. E este demónio que eu vos estou a falar é terrível. É uma peste. Este demónio age nas pessoas, traz enfermidades, traz pestes em geral, traz pragas, traz loucura, traz fornicação, traz a peste bubónica, traz a tuberculose, traz desidratação, traz câncer ligados à hereditariedade, câncer genitais, câncer da cabeça, leucemia, distrofia, em geral nas crianças, doenças de pele, infarto do miocárdio, doenças de circulação, como tromboses, etc. Este demónio é terrível. E se nós não soubermos que tipo de demónio está à nossa frente, com quem estamos a lidar, nós vamos ficar afetados por ele. Lucas capítulo 10. Nós vamos fazer uma reunião especial na Marinha Grande. Já estamos a fazer o impresso e o tema daquela reunião é libertação. É quebrar toda a influência satânica naquela área. Nas pessoas. Eu sei que há dezenas de pessoas que estão lá, estão possessas de demónios. Todo tipo de demónios. Alguns deles eu já enumerei aqui, outros eu sei quais são. Conheço-os perfeitamente bem e sei que as pessoas, elas vão estar lá para serem libertas. E Deus vai libertar. Jesus Cristo vai libertar as pessoas. Mas eu tenho que ser conhecedor do que é que está a passar. Por isso hoje vos estou a ensinar isto, só para vos dar assim uma pista do que é que vai acontecer. E quando nós estivermos lá, vocês vão ver a manifestação de Satanás ali. E vamos ter que estar preparados, porque ele vai investir, mas nós vamos vencê-lo no nome de Jesus Cristo. A nossa missão é libertar as pessoas. A nossa missão é transformar as vidas das pessoas. A nossa missão, Jesus chamou-nos não para nós sermos avarentos. Queremos só para nós. Deus chamou-nos para nós irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho, libertar os cativos do diabo, os oprimidos. Esta é a nossa missão. E a partir daí, se nós fizermos isto, a glória de Deus, ela será revelada onde nós estivermos. E o diabo não pode aguentar a presença de Deus. Não pode. O diabo não aguenta a presença de Deus. Então estes demónios são terríveis. Então vamos ler em Lucas capítulo 10. E versículo
19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes. Claro que ninguém vai pisar serpentes. Mas, se fosse necessário, como representante de Jesus Cristo, pois nenhuma serpente nos ia matar. Lembro de uma altura em que Paulo, ele estava num campo e estava lá um monte de vides secas. E estava frio. E Paulo quis fazer uma fogueira. E pegou com as mãos nas vides para tirar algumas vides para fazer uma fogueira. E quando ele pegou nas vides, a serpente, a camuflagem de serpente é parecida com o castanho de uma vide seca. Paulo não se apercebeu e quando ele pegou nas vides, uma serpente se lhe pegou às mãos. E ele sacudiu a serpente, usou o nome de Jesus Cristo. E a serpente não lhe fez mal. Ele diz a Bíblia que ele sacudiu a serpente. Se a sacudiu é porque ela estava pegada. Assim como que alguém sacode uma coisa. Meus amigos, é o que significa este versículo. Não, ninguém vai pegar em serpentes. Mas, se o fizermos inadvertidamente, também ninguém vai beber veneno. Mas se o fizermos por engano ou por malícia de alguém, pois maior é o poder de Deus do que a malícia do diabo. Meus amigos e irmãos em Cristo, nós somos supostos ter o nome de Jesus Cristo. Somos supostos usar o nome de Jesus Cristo para derrotar todo o principado e potestade. Muitas vezes acontecem dissabores na vida das pessoas, até problemas graves, causas tremendas que causam grande transtorno na vida das pessoas. Algumas delas influenciam a família, influenciam a vida material. E as pessoas vão como que resignando-se à situação que vai aparecendo na vida. E a pessoa vai andando naquela. Hoje foi derrotado, mas lá conseguiu e levantou-se e tornou novamente a conseguir. E depois mais uns anos e torna a ser derrotado e a vida é assim. E a todo o tempo, isso é uma influência satânica que está lá. E a pessoa não sabe porquê. Porque um demónio está lá. Ele não se vê. Eu já disse que os demónios não morrem, que eles não envelhecem e que eles estão ativos. E que eles têm ordens expressas do chefe, que é Satanás, para fazer mal. Por isso é que o Jó teve um encontro com um espírito desses. E Deus teve um encontro com Satanás e disse: onde é que tu vens? Venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: viste lá tu, meu servo Jó, justo, coraça da justiça, reto e temente a Deus. O demônio estava lá. Ele anda aí. Satanás, ele pouco faz. Ele tem os seus emissários. Ele tem os seus servos. Então nós temos que conhecer as táticas de Satanás para vencermos este inimigo terrível. E conhecendo este inimigo, nós podemos quebrar as suas maldições, a sua influência sobre nós. Eu estava a dizer que há pessoas que vivem debaixo dessa influência e não se compreendem porque é que a vida nunca consegue se ingrar na vida. Estão bem, quando estão bem, acontece uma situação. Depois estão outra vez com alento, vencem aquela situação com muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, E depois, mais uns tempos, e torna novamente a situação a voltar ao princípio. Esse é um demónio, uma potestade destruidora. Ele está cá para destruir. E a pessoa não sabe porquê. Ele já vem de lá de trás. Pode ser um demónio hereditário. Ele vem lá de trás das maldições. Calhar dos antepassados. Tem que ser anulado essa influência sobre a vida da pessoa. Eu já vos disse uma vez que o meu pai, a minha avó, a mãe do meu pai, ela falava com os demónios de noite. E eu tinha para aí uns 12 anos e eu visitava muito a minha avó, gostava muito dela. E ela falava com os demónios e durante o dia fechava a porta e também estava a falar com os demónios. Fazia lá aquelas coisas todas que vocês sabem que a bruxaria faz. E um dia o meu pai contou-me que ela me fez passar por entre umas hastes
de uma árvore. Há bocadinho nós lemos que estes demónios faziam com que as pessoas levassem os seus filhos para serem sacrificados no fogo. E aquela minha avó diz, contou-me o meu pai, que ela pegou em mim, e não sei com mais quem, e fez-me passar por dentro aquelas hastes, uma árvore assim, não é? E eu te passei por entre aquela haste, e ela fez lá aquelas rezas todas. E eu digo-vos que tive tanto sarilho, tanta situação na minha vida, até o momento em que um dia já era líder, já era pastor, já ensinava a palavra de Deus, e alguém estava a pregar, e estava-me a falar disto, e eu comecei a pensar, então, mas eu estou debaixo de uma influência satânica. Então, mas eu ando a ensinar a palavra de Deus. Afinal, aquilo que esta pessoa está a dizer, que está na Bíblia, foi o que a minha avó me fez quando eu tinha 12 anos. E eu tive que vir à frente, lembro-me tão bem. E o homem de Deus orou, eu expliquei-lhe, e ele orou, quebrou aquela maldição. E a partir daquele dia, aquela maldição acabou. Foi anulada. Chamam-se maldições hereditárias. Pactos feitos com Satanás. Com o nosso consentimento ou sem consentimento. Se consentirmos, é mau. Mas podemos não consentir. Mas tendo conhecimento e não quebrando esse poder, estamos debaixo da influência dele. Então, nós precisamos saber que tipo de demónios atua. Há bocadinho estava a falar nesses demónios que impedem os estabelecimentos comerciais de vingar, impedem as igrejas de crescer, e eu disse que havia duas formas. Uma delas é porque na igreja se prega a justiça e o demónio não pode ter comunhão com a luz. E por isso as pessoas se afastam porque são influenciadas por ele. Outra forma é quando esse demónio utiliza a própria igreja e as pessoas, elas vão à igreja, mas ela, à luz da palavra de Deus, cega o entendimento das pessoas. Eles não conseguem perceber a palavra de Deus. Não conseguem entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela destrói as fortalezas, mas a pessoa, ela não tem conhecimento da palavra de Deus e ela acaba por ser vencida. Abram a vossa Bíblia. Em Hebreus capítulo 2, é quase no fim da Bíblia, no Novo Testamento. E vamos falar sobre o espírito de medo agora. Esse demónio que opera nas pessoas. E hoje, mais que nunca. Hebreus capítulo 2 e versículo 15. Jesus veio para nos libertar desse espírito. E livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Este espírito de medo é terrível. Ele paralisa as pessoas. Esse demónio tem destruído muitas pessoas com o seu poder de persuasão. Aqui vão alguns sintomas que eu vou enumerar, sentimentos que esse demónio causa. Preocupação, ansiedade, insônia, medo de morrer, angústia, perturbação, autocomiseração. Faz com que a pessoa se sinta um pobre coitado. Tenham pena de mim. Eu não consigo, eu não sei. Sou um infeliz, ninguém gosta de mim. Sou um desgraçado, nunca vou conseguir. Nunca hei de ser ninguém. Cada vez estou pior. Este demónio dá esse sintoma na vida das pessoas. Ele oprime as pessoas. É normal a pessoa sentir medo, mas não é normal a pessoa ficar com medo. Porque o medo supõe castigo. Quando temos aqui um agente da autoridade, quando uma pessoa está, se o agente da autoridade estiver em pleno serviço, estiver a fazer, por exemplo, uma fiscalização, ou uma operação stop, qualquer coisa. E se a pessoa leva a sua viatura, se ela sabe que está legal, se ela vai na faixa de rodagem no sentido correto, se não transgrediu nada,
nenhuma sinalização, nenhuma regra de trânsito, e o agente da autoridade manda parar, se ele tem toda a documentação em dia, ele não tem que ter medo. Ou tem? Por que é que há de ter medo? Eu passo todos os dias por agentes da autoridade, nenhum me manda parar. Já aconteceu, mas há anos que ninguém me manda parar. Mas por que é que será? Mas já pararam à frente de mim. E já me deixaram passar para o que vem atrás de mim parar também. Por que é que será? Sabe, eu não tenho medo. Quando nós estamos legais, não temos medo. Não temos que viver oprimidos por nada. Mas este demónio do medo, ele opera por causa da transgressão. O demónio opera por causa da transgressão. Então, quando uma pessoa está em transgressão, ou pode ser à lei, ou pode estar a fazer alguma coisa no oculto, e sabe que está a transgredir os princípios, que calhar até a sua própria integridade, a sua palavra, aquilo que ele disse. Quando essa pessoa está em transgressão, ela então tem medo. E porque tem medo, porque está em transgressão, ela fica possessa desse medo. E esse medo não a vai mais libertar enquanto ela não for liberta e se arrepender. Se é uma transgressão, da sua transgressão. Vai viver toda a vida debaixo daquela influência de medo. Toda a vida. Um dia o meu pai, ele era idólatra, carregava imagens de escultura às suas costas, e o meu padrinho, que me deu o meu nome, era cristão. E depois de muito tempo, muitos anos, lá conseguiu convencer o meu pai a ir à casa de Deus, à igreja. E o meu pai foi à igreja, 1, 2, 3 vezes, acabou por se converter a Jesus Cristo. E antes dele se converter a Jesus Cristo, era um homem destemido, um homem, um guerreiro. Não era boa pessoa. Ninguém conseguia fazer nada dele. Ficou sem pai, quando era pequenino, e viveu toda a vida sozinho. A minha avó, a mãe, teve dificuldade em educá-lo, porque era uma dificuldade tremenda educar um filho naquela época sem marido. E então ele viveu sozinho. Podia-se dizer que era uma pessoa conhecedora de tudo o que era do mundo. E ele trazia dentro de uma caixa de fósforos uma cabeça de uma víbora que ele apanhou, cortou-lhe a cabeça, trazia a cabeça da víbora dentro da caixa de fósforos, porque a víbora representava para ele o mal. Ele seria sempre mais mau que os outros. Mais forte que os outros. Mais determinado que os outros. Toda a gente devia ter medo dele. Porque ele não era boa pessoa. Não era pessoa de se assoar, como se costuma dizer. E ele vivia com pessoas corpulentas, da época dele, da mesma idade dele, e ninguém fazia frente a ele. Um homem guerreiro, tremendo, uma influência terrível. E ele conta, depois de se converter a Jesus, antes de conhecer Jesus, ele era assim. E ele trazia aquela cabeça de víbora, e um dia conta que estava no campo, ele estava a trabalhar no campo, a ceifar, contou-me, e era vocês ouviram um grilo, né? Aquele sempre não era o barulho do grilo, era um zumbir. E ele estava deitado e diz que tinha um casaco, despiu o casaco, pendurou o casaco lá num sítio onde estava deitado e diz que era terrível. Uma coisa fora do comum. Ele, um homem destemido, sem medo de nada, e aqui dentro do bolso do casaco era um zumbir. E ele disse, isto é a cabeça da víbora. Bem, provavelmente não era a cabeça da víbora que estava a zumbir. Eram os demónios que estavam dentro dele. E que ele ouvia a influência terrível de Satanás dentro dele.
E ouvia aquele som. E ele disse que era insuportável. Que ele não aguentava mais aquele ruído, aquele som daquela víbora. E ele até exemplificou que há serpentes que fazem um barulho. Não sei que tipo de serpentes são, não conheço, mas sei que algumas fazem um barulho. E ele dizia que era um barulho assim, que não podia aguentar aquele barulho. E diz que foi ao bolso do casaco, tirou a caixa de fósforos e diz que esmagou aquilo. Ele não era cristão, mas esmagou aquilo. E que ao esmagar aquela caixa de fósforos com a cabeça da víbora que já estava ressequida, não é? Diz que aquele barulho aquietou-se. Não foi a caixa nem foi a víbora. Foi ele que se libertou do pacto que estava ligado a Satanás. Meus amigos e irmãos em Cristo, nós hoje, se não conhecemos quem é o nosso inimigo, nesta sociedade moderna, em que o mundo faz tudo, por tudo, para se atropelar, para vencerem, em que não há medidas, não há meios, não há respeito por ninguém. Nós não sabemos quem é o nosso inimigo, nós vamos passar um mau bocado. Mas nós estamos a aprender que o nosso inimigo não são as pessoas, é o diabo. E estes principados e potestades, eles só podem ser anulados quando nós temos conhecimento de quem eles são, o que eles fazem, como eles agem, onde é que eles estão e saber identificá-los. E para isso, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Porque se não tivermos conhecimento da palavra de Deus, acontece o mesmo que aconteceu ao filho dos profetas. O meu pai expulsava demónios. E é no nome daquele que o meu pai expulsa os demónios que eu também vos expulso. E toda a gente sabe o que aconteceu. Levaram uma tareia, feridos, nus, por causa de se meterem com os demónios. Nós, meus amigos e irmãos em Cristo, temos um poder tremendo dentro de nós. Podemos usar esse poder para paralisar toda a influência de Satanás. Os potestades, os principados, essas pestes terríveis, mas temos que saber identificá-las. E hoje vos falei de algumas coisas que são inúmeras, mas que eu não quero demorar mais tempo, que já é longo, mas quero dizer-vos que há muito para além daquilo que nós ouvimos falar por aí. E que às vezes essas pequenas coisas estão lá na nossa casa, dentro da nossa gaveta, em cima lá da nossa mesa, como um bibelô. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a Santa Ceia, e ela serve para nos santificar, para nos purificar. E sabe, estes bibelôs foram sacrificados. Lá onde eu moro, há um estabelecimento comercial que tem símbolos à volta, luzes, tudo a condizer com o Buda. Desde a entrada, lá dentro, nos cantos, o som, tudo. Está sempre cheio até à porta. Sempre cheio. Montes de estabelecimentos comerciais. Com a mesma classe. Os clientes são poucos. E aquele está sempre cheio. Porquê? Lá está a influência de Satanás. Está ali. Está ali. O diabo manifesta-se. E as pessoas, os outros desconhecem a palavra de Deus. Eles não sabem. Mas porquê é que é possível ele fazer tudo aquilo? Ele tem sempre clientes e nós não temos. Se ele faz o mesmo que eu. Porque está lá o pacto com Satanás. Você entra no estabelecimento comercial desses dos chineses, não importa. Eles conseguem pagar rendas exorbitantes com a ajuda do Estado deles, lá do governo deles, e têm sempre as velinhas acesas, sempre a queimar aqueles, como é que se diz? Incensos, e eles têm sempre clientes. Porquê? Está lá o pacto. Está lá o pacto. E nós, se não soubermos quem é o nosso inimigo, nós vamos estar derrotados. Porque cada vez o diabo vai andando mais. O cristão é suposto, o diabo vem para cá e nós vamos para lá. Não é nós, o diabo vem e nós andamos um passo para trás. Eu já te vou fazer frente. E andamos mais um para trás. Eu já te vou fazer frente. E andamos mais um para trás. Não é assim. O cristão é resistir ao diabo e ele
Cuidado de vós. O diabo vem, isto é, nós sabemos que a influência de Satanás na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso país, como nós fizemos na quinta-feira, na quinta ou na terça, intercedemos aqui pela nação. O diabo vem e nós fazemos para a frente. Ele é que vai recuar. Ele vem e nós vamos para a frente. Resistir ao diabo. Não é fugir do diabo, é resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E quando nós resistimos ao diabo, ele vai ter que libertar. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que deixar aquela situação que está a ser o causador do dano. Por isso, há que aprender a palavra de Deus. Há que ser determinado em querer saber a fundo a palavra de Deus. Há que querer ser um estudioso da palavra de Deus. E o tempo que nós temos hoje, o tempo livre que nós temos, devemos aproveitá-lo para tirar dividendos desse tempo. Pode ser para a vida material, pode ser para a vida familiar, mas acho que uma boa parte desse tempo deveria ser utilizado em ser conhecedor da palavra de Deus. Porque se for conhecedor das coisas espirituais, você vai vencer o mundo material. Então não se deixe enganar. Saiba quem é o seu inimigo. Não basta só saber quem ele é. É assim saber como é que ele age, como é que ele se manifesta. E depois vencê-lo. Por fim, quer terminar com um demónio que é o Zé Plintra. Esse demónio atua na área do álcool e faz com que as pessoas virem alcoólatras. É um demónio terrível. As pessoas ficam viciadas e esse espírito age em diversas áreas, usando as pessoas. Pode ser revelado às pessoas por toda a espécie de álcool, usando também as drogas, obsessões, tudo aquilo que tem a ver com vícios, o tabaco, remédios, pessoas dependentes de remédios, e esse demónio faz com que a pessoa seja miserável. Ela vai ser sempre miserável. Quero terminar dizendo o seguinte: este demónio que nós apelidamos do Zé Plintra, um Plintra é uma pessoa que não tem, vai vivendo, né? Diz, olha lá vai o Plintra. A pessoa pronto, está sempre mal. Uma pessoa que passa por que está possesso deste demónio, está sempre mal. Uma pessoa que vive dependente do álcool, das drogas, tem um estilo de vida que não é saudável, dependente de medicamentos. Há pessoas que vivem dependente de medicamentos. Eu todos os dias tenho de tomar um medicamento porque eu não consigo dormir. E lá vai uma boa percentagem daqueles do seu salário para os medicamentos. Pastor, mas o médico receitou-me. Eu preciso deste medicamento para dormir. Se eu não tomar este medicamento, pastor, eu não vou conseguir dormir. A primeira coisa a fazer é lavar a cabeça. Mas não é lavar a cabeça por fora, é lavar por dentro. E depois pegar na palavra de Deus, interessar-se pelas coisas de Deus, pegar na palavra de Deus e usar a palavra de Deus. Ser conhecedor da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz acerca do sono? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Por que é que a pessoa não dorme? Não dorme porque ela está debaixo daquela influência. Por que não dorme? Está debaixo daquela... pastor, está a falar assim de uma coisa tão ligeira, as pessoas precisam mesmo daquele medicamento. Elas precisam de um medicamento enquanto não têm Jesus em abundância no seu coração. Jesus é a palavra. A palavra é que liberta. Quanto mais uma pessoa se interessar pelas coisas de Deus, pela Bíblia, mais a influência satânica se vai afastando. Até ao ponto em que a pessoa fica encharcada de Jesus Cristo. A palavra é tanta no coração da pessoa, a pessoa sabe tanta palavra de Deus, que o diabo nem faz nada. Não consegue fazer nada dessa pessoa. A pessoa torna-se conhecedora dos segredos do espírito, do mundo espiritual, e o diabo fica com medo. E por isso, meus amigos, há que se interessar pelas coisas de Deus, mais que nunca, pela vida espiritual, mais que nunca, deixar os nossos comodismos, os nossos interesses, porque muitas vezes nós interessamos muito pela nossa vida.
E vivemos aqui embaixo como se nós tivéssemos uma eternidade aqui embaixo. Eu tenho que arranjar muito dinheiro, tenho que ter uma boa casa, um bom carro, isto, aquilo. Sim, senhor, tudo isso é justo, é legítimo, está certo, mas não é isso que nos vai levar à eternidade. Não é isso que nos faz vingar aqui na terra. Não é. O que nos faz vingar aqui na terra é nós sermos conhecedores da palavra de Deus. Vencendo o inimigo, o nosso inimigo não são as pessoas. Vencendo o inimigo é Satanás e toda a sua casta de demónios. Aquelas hierarquias todas que eu falei e que numerei, essas castas têm que ser paralisadas em relação a nós, à nossa casa, à nossa família, à nossa igreja, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, em relação ao nosso país. Que tipo de demónio nós expulsamos e paralisamos na quinta-feira aqui, em relação ao país? Quem se lembra? Quem estava cá? Quem se lembra? Que demónio é que nós paralisamos aqui na quinta-feira? Demónio da pobreza. O que é que nós reivindicamos para Portugal? O que é que nós reivindicamos para Portugal? A riqueza, a criação de novas empresas. Fala alto. A riqueza, a criação de novas empresas, todas as pessoas tivessem emprego. Porquê? Porque nós sabemos que a influência satânica neste país, para que as empresas elas não progridam. E há influência satânica para que os grandes empresários, os investidores, eles não investam numa nação. E se nós não paralisarmos a influência de Satanás nesta nação, as pessoas continuam amarradas por esse espírito. Elas não sabem que estão amarradas, mas elas estão amarradas. E perdem a vontade. Eu investi em Portugal, eu até abri lá uma empresa, mas dizem que está tão mal. Porquê? Porque anda um demónio a dizer lá em Portugal que está tudo mal. A economia está péssima. Felizmente temos agora alguém a dizer que as exportações estão a crescer. Temos um empresário que está a exportar 90% dos seus produtos e a dizer para os portugueses pararem de falar que a nação está mal. Para os portugueses para os colegas dele pararem de falar que está difícil. Pare de falar aquilo que não deve ser. Pare. Quando nós paramos de falar e contradizemos essa vontade negativa, só pode acontecer uma coisa. O país vai prosperar. E esta igreja e outras como esta vão fazer a diferença no mundo espiritual para que o diabo não tenha autoridade sobre esta nação, nem sobre as famílias, nem sobre a nossa vida, nem sobre a nossa saúde. Uma pessoa sem finanças, como a Bíblia diz, já está doente. Uma pessoa sem saúde pode ter finanças, mas uma pessoa que tem a família destruída, não haja entendimento no lar, não haja compreensão, tudo vai mal. A família vai logo ficar afetada, vai ficar afetada a área das finanças e, por consequência, a saúde da pessoa fica mal. A pessoa não anda bem, anda nervosa, anda descontrolada, não sabe o que é que há de fazer, porque não há entendimento. Temos que quebrar esses principados que estão a influenciar a vida das pessoas. Há poder no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo.